Na minha família, toda vez que vai acontecer alguma coisa, Deus me conta, Deus me mostra. Ele me dá visões da minha família que está lá em Rurópolis. Ele me dá visões do que está acontecendo lá. Me dá relatórios do que está acontecendo com a minha família. Um relatório do que eu tenho que orar por eles, do que está acontecendo. Jesus vem para mim e me diz: fulano está em perigo, fulano está acontecendo isso. Quando vai alguém da minha família falecer, Deus me conta, Ele me fala. Quando a minha mãe, antes da minha mãe falecer, 3 meses antes, Deus me contou. Deus me mostrou ela, o velório dela, exatamente como aconteceu. Deus me mostrou a minha mãe dentro do caixão, exatamente igual. Então sim, tem gente que sonha, que tem visões e não, acontece diferente, mas eu não, desde criança. Quando eu tenho visões, acontece exatamente igual. Mas quando eu oro e Deus quer dar livramento, Ele dá livramento. Quando é livramento, Ele dá livramento. Mas quando não é livramento, Ele só me mostra para que eu me prepare. Ele te prepara, te prepara, te prepara. Mas quando é para dar livramento, Ele dá livramento. Ele fala para mim orar e eu oro e dá livramento para aquela pessoa da minha família ou que está perto de mim. Então, quando a minha mãe foi 3 meses antes dela falecer, Deus me mostrou a minha mãe dentro do caixão. 3 meses antes. Deus me deu visão. Quando alguém da minha família, todas as vezes que alguém da minha família vai falecer, Deus me conta. Ele sempre me conta. Antes do Lucas falecer, antes de acontecer uma tragédia comigo e com o Lucas, Deus me deu 2 visões. Nós subindo para o céu. A primeira visão, ele disse que o Lucas ia estar no hospital. Que aconteceu um acidente com o Lucas. 1 ano antes de acontecer, Deus me contou. E haja eu orar para Deus dar livramento. Orei, não adiantou de nada. Quer dizer, adiantou, né? Ele se salvou. O livramento era o quê? Que ele não fosse para o inferno, que a alma dele não fosse para o inferno. Deus queria que eu orasse para ele ir para o céu. E eu achava que as minhas orações eram para ele continuar aqui, nesta terra. Mas não, as minhas orações é para ele subir, vivo, arrebatado. Como a minha mãe foi arrebatada com os anjos, levada pelos anjos. Lucas foi levado pelos anjos. Eu vi. Deus me mostrou que ele sofreu um acidente. Quando foi 15 dias antes do acidente, Deus me mostrou novamente ele indo para o céu. Ou seja, a minha missão tinha se cumprido. A missão tinha se cumprido. Eu tinha conseguido em 1 ano de oração. Agora eu vi o Lucas subindo para o céu. Ele indo para o céu. Eu também ia para o céu. Eu também ia para o céu porque eu me vi indo para o céu. Mas eu voltei. Deus permitiu que eu voltasse. Cada um é cada um. Não sei por que motivo ele levou o Lucas e ele não conseguiu voltar. Não sei qual foi o motivo. Também não perguntei ainda. Mas ele deixou voltar. Pelos motivos que eu dei para Deus. Eu dei os motivos que eu precisava cumprir minha missão. Eu disse: Senhor, eu nunca nem fiz o que o Senhor pediu para me fazer. Nunca nem fiz, Senhor. Já estava me preparando para fazer o que o Senhor mandou fazer. E o Senhor agora me tira da terra. Porque a minha missão era sair do mundo secular, voltar para cantar para Jesus, evangelizar, fazer tudo que eu vim para fazer. Até então eu estava cantando ainda música secular, então eu ainda não tinha realizado o sonho de Deus ainda. Eu tinha 36 anos e não tinha realizado o sonho de Deus. Não tinha nem criado os meus filhos, que eram 3. Então não tinha como eu subir e deixar os meus filhos e a minha missão, não. Abandonar a minha missão, não. Eu disse: não, Senhor, eu não aceito. Eu não posso desistir da minha missão. O Senhor me criou para evangelizar. O Senhor me criou para orar por pessoas. O Senhor me criou para curar pessoas, salvar pessoas, cuidar de pessoas. E por que é que o Senhor vai me levar
Não está na hora não, Senhor, não está na hora. Eu tenho 3 filhos para criar, eu tenho missão para fazer, eu tenho coisas para fazer na terra que eu nunca fiz, e o Senhor agora me tira. Não, 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 eu vou voltar e eu vou terminar. Deus disse, mas tu vai sofrer, olha. E Deus dizendo para mim que seria muito difícil, porque eu estava com a perna quebrada, o braço quebrado, a clavícula quebrada, eu estava toda quebrada, os órgãos internos, eu estava de uma maneira terrivelmente destruída e moída por dentro. Não tinha como sobreviver, perdi o sangue inteiro, parada na mesa de cirurgia. Jesus disse, você vai para um lugar onde não há dor nem sofrimento, não há lágrima nem choro. Eu disse, mas eu não posso ainda, não posso, deixa eu voltar. Eu não posso subir ainda e deixar as pessoas que precisam de mim. Eu preciso voltar, eu não vou desistir. O Senhor também não desistiu, eu não vou desistir. E Deus deixou eu voltar. E eu voltei, estou aqui. Então, a nossa missão é essa. Cada um com a sua missão. Essa é a minha missão. Eu falo com quem vai para o céu. Eu me comunico com o céu. Me comunico com as pessoas que se salvaram. Eu tenho visões de quem se salva, de quem foi para o inferno. Eu já tive visões de pessoas que foi direto para o inferno. Isso doeu em mim? Doeu. Eu ver pessoas indo para o inferno e eu não poder fazer nada, porque elas não se arrependeram. Jesus diz, só vai para o céu quem se arrepende. Enquanto eu estou orando por elas, elas se arrependerem, elas vão para o céu. Mas se não se arrepender, vão direto para o inferno. Eu tenho visões com pessoas que vão para o inferno e tenho visões com pessoas que foram para o céu. É dom. É dom. Eu fui escolhida. Eu fui escolhida para isso. Então esta é a minha missão. Ver o oculto, profundo, o escondido, ver quem se salvou, quem não se salvou, ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo através do olho de Deus, das visões de Deus, dos olhos de Deus, através do poder de Deus, da unção de Deus, dos dons do Espírito Santo. Eu vejo. Não é graças a mim, mas é graças a Deus. Não é glórias a mim, mas é glórias a Deus. É tudo Deus, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que eu faço nesta terra não é glórias a mim, é glórias a Jesus. Eu não pedi para ser escolhida, foi Jesus quem me escolheu. Eu só tenho que aceitar, como eu aceito a minha missão e estou aqui fazendo. Creiam vocês ou não creia, eu continuarei fazendo a minha missão. Crendo vocês ou não, eu continuarei. Não é o crer das pessoas que me fazem estar no lugar que eu estou. É o meu crer. Até o minuto que eu estou crendo em Jesus, eu estou servindo a Ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se creres em mim, verás a glória de Deus. Aquele que crê, ainda que morto, viverá. Aquele que crê em mim fará coisas maiores do que estas. Iguais a mim, maiores do que esta. Eu posso sim fazer o que Jesus fez, mas nunca vou poder ser melhor do que ele, maior que ele, ter a glória dele. Não, eu posso fazer coisas maiores que Jesus, mas ele continua sendo meu dono, meu pai, meu rei, meu único Senhor e Salvador, meu mestre. Eu posso fazer tudo o que Jesus fez e posso fazer muito mais, porque foi ele que diz, ainda coisas maiores tu farás. Se tiveres uma fé do tamanho do grão de mostarda, tu farás coisas maiores do que eu. Então sim, eu não sou maior que o meu pai. Eu sou filha dele, faço coisas iguais a ele. E posso sim fazer maiores do que ele, com a ajuda dele, do seu sangue que ele deixou. Eu posso fazer coisas iguais a Jesus, através do poder dele, do sangue dele, do amor dele, do Espírito Santo dele, que me auxilia em tudo e ministra tudo. Não sou eu, é Jesus que faz tudo. Eu só empresto o meu corpo, minha boca, os meus olhos, o meu ouvido. Eu só me empresto para ele e ele faz o que ele quer. E é isso, o ministério é, eu me dou. Esse corpo não é mais meu, mas é corpo de Cristo, é templo do Espírito Santo. Eu não vivo, mas é Cristo que vive em mim. O corpo não é mais meu, mas é de Cristo que vive em mim. Amém?